Então, que Deus abençoe aos irmãos e desde já contamos com as orações de cada um. Irmãos, vamos fazer uma reflexão, uma meditação na palavra de Deus, que tem como tema hoje um tema muito importante, mas chegando. Eu lembro de uma frase que eu vi certa vez em um caminhão que dizia que eu vou devagar porque eu tenho pressa de chegar. E agora eu entendi, né? O recado faz sentido. É melhor a gente ir devagar, mas consegue chegar do que vir rápido demais e não chegar a lugar algum, né? Mas louvado seja Deus por isso. Tem aqui um pedido de oração, irmãs. É para anunciar? É visitante? Ah, Gesiele, né? Gesiele, então que Deus abençoe, Gesiele. Seja bem-vinda aí à nossa congregação Batista Bíblica em Arias. Deus abençoe sua vida, sua família, né? E vamos estar sim orando pela irmã. Ah, ela pede oração pela troca de um emprego, é isso, irmão? Pela sua saúde, a saúde da sua mãe, Rose. Amém. Então vamos estar lembrando em nossas orações pelo pedido da Gesiele. Aproveitando a oportunidade, queria deixar aqui um convite, um lembrete e convite. O lembrete para a nossa juventude e o convite para aqueles que ainda não foram convidados. E no sábado, dia 22, daqui a 2 sábados, nós teremos o nosso Acampe Dentro. O Acampe Dentro, o que é? Um acampamento, só que dentro da área da igreja, né? Então, como graças a Deus nossa igreja tem um espaço muito bom, e a nossa juventude tem sido muito atuante, né? Glória a Deus por isso. Agradecemos a Deus pela igreja que nós temos, pela juventude, oramos por essa juventude, né? Então, pensando em termos um momento agradável, um momento edificante, um momento de comunhão, um momento também de oração, um momento onde nós podemos estar juntos ali, tendo um pouco mais de tempo, né, para nós termos essa comunhão. Como vai funcionar? Nós vamos estar lá às 3 horas da tarde, aí vamos ter um momento de oração, um momento de devocional, um momento de esporte, lazer, claro, né? Temos que ter esse tempo, aproveitarmos o máximo. E oramos desde já que faça um dia maravilhoso, como foi ontem, né? Um dia bem ensolarado, não sei, o sol que dá aqui é o mesmo que chega lá, né? Né? Às vezes sim, às vezes não, né, Michel? Ontem acho que era o mesmo, né? A nível estadual. E então nós oramos para que tenhamos um dia bem agradável, né? Um clima favorável. Deus tem nos abençoado grandemente, todos os encontros. Teve um encontro que nós fizemos no parque, o último encontro, todo mundo com medo, né? Com receio. E agora? Choveu tanto no dia anterior, tem previsão de chuva e frio, e Deus foi tão bom que das 2 até as 5, era o horário que a gente precisava, abriu o solzão, ficou bonito. Quando deu 5h15, tá na hora de vocês irem para casa. Aí ele começou a jogar os pingos de chuva, né? Então foi maravilhoso. E temos certeza, oramos ao Senhor, que vai ser assim também. O tema da mensagem dessa manhã tem esse título, que Deus precisa ser o centro da família. Você crê? Você acredita e aceita? Amém? Deus precisa ser o centro da nossa família. E onde está isso? Nós temos em Salmos uma passagem bíblica que nos traz esse entendimento. Por que Deus precisa ser o centro da família? Talvez você já saiba a resposta. Talvez você não lembre. Ou quem sabe você precisa lembrar outras pessoas a importância que tem de que Deus seja o centro da família. Salmo 127, versículos 1 em diante. Salmos 127, versículo. Vamos ler todo o versículo, né? Todo o capítulo, aliás, versículos de 1 a 5. É um capítulo bem pequeno. Tem como título aqui Cântico de Peregrinação de Salomão, né? Então, Salmo 127 nos diz assim, irmãos: se não for o Senhor, o construtor da casa, né? A versão que eu estou lendo é NVI, talvez seja um pouco diferente da sua, mas as versões tradicionais dizem: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Vamos ler então essa versão que está melhor, mais, digamos que dentro do que a gente tem de costume já, né, que conhecemos. Salmo 127 tem aí na tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Verso 2: inútil vos será levantar de madrugada. Alguém aqui levanta de madrugada? Quase todos, né? Alguém até já pediu ali para trocar de emprego, quem sabe se é pelo horário, né, Gisele?
Amém, eu creio também, eu faria essa oração. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. É fácil nós comprarmos o pão hoje? É com suor, né? E o versículo, ó, quando foi escrito? Já faz tempo. E hoje só aumentou. De lá para cá, imagina a inflação. Isso porque ele não sabia da inflação ainda que teríamos no Brasil, né? E Salomão, mas Deus já tinha dado o entendimento a ele. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha que bênção. Próximo versículo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O último versículo. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, todo esse texto de Salmo 127, obrigado, irmão Kevin, pela ajuda, todos esses versículos aí se referem à família. E aqui, o primeiro versículo nos traz a confirmação. Por que Deus precisa ser o centro da família? Porque ele precisa ser aquele que edifica. Ele precisa ser a estrutura principal, o pilar principal de uma casa. Na verdade, ela tem as colunas. Essas colunas é que sustentam a estrutura dessa casa. O alicerce da casa. Sem esse alicerce, o que vai acontecer com a casa? Ela vai ruinar, ela vai cair, ela vai desabar. Né? Já vimos casos, por exemplo, recentemente tivemos uma forte tempestade, um tufão, na verdade, né? Foi um tufão que aconteceu aqui próximo, para mim isso foi inédito, não tinha visto ainda no Brasil, mais precisamente aqui no Paraná, né? Um tornado tão forte, parecia que era um filme dos Estados Unidos, né? Parecia que era um filme de ficção, mas era uma realidade. Recentemente, essa semana, aconteceu. E aquele tufão saiu arrastando, né? Por onde ele passava, ele saía levando. Teve casas que ele conseguiu levantar e levou, né? E outras não. Aquelas casas que estavam bem estruturadas, bem firmes, foram feitas com alicerce seguro, resistente, elas ficaram em pé. O telhado talvez foi embora, mas a estrutura, a base, ela permaneceu firme. Trazendo esse contexto para nós, para a nossa realidade, é assim que tem que estar a nossa casa. Ela tem que ter uma estrutura sólida, tem que ter uma base firme. E essa base é Deus. Sabe por quê? Porque é uma estrutura, uma família, uma casa, onde que, no primeiro versículo, diz aqui, uma casa em que o Senhor não a edifica, que o Senhor não está no centro dela, o que acontece? Ela tende a arruinar-se. Ela tende a ser uma família, uma casa, uma estrutura falida. Não importa se o homem trabalha, se ele ganha bem, se a mulher é bem-sucedida, né? Se ela tem um excelente emprego, se ela ganha fortunas, mas se Deus não for o centro, essa casa ela será destruída. Ela será arruinada. Nós temos visto isso na sociedade atual. Hoje mesmo, enquanto nós estávamos vindo de lá para cá, é um horário que a gente aproveita para conversar, né? Quando a gente está junto no carro, né? Que é o momento que a gente está ali, vamos a Deus para nossos filhos. Então, o que acontece? Quando a família ela não tem Deus como centro, ela é uma família destruturada. É uma família onde não há paz, não há sabedoria, não há compreensão. Mas mesmo sendo uma família que tenha o Senhor como centro, existem problemas? Sim ou não? É natural, porém a diferença, irmãos, que nós hoje, eu falo irmão Michel porque somos os únicos aqui, chefes de família, que estamos aqui agora, né? Representando as nossas famílias. Mas a diferença é que hoje nós temos Deus que nos dá direcionamento, amém, irmãos? Ele nos dá, não vamos deixar de ter problemas. Jovens, você quando casar, Kenan, você vai ter problemas também. Não por causa do casamento, mas é a vida. Assim como o Cauã, assim como o Kevin, assim como o Marlon, né? Estou falando para os solteiros aqui. Geisiele é casado, solteiro? Solteiro, então aproveita essa dica aí. Como diz a irmã Fabiane lá, né? Hashtag segue a dica, né? Então, todos temos problemas, todos temos dificuldades. Só que sem Deus não conseguimos enxergar saída. Aí onde as pessoas procuram saída para os seus problemas? Em tudo que é errado. Nas drogas, no alcoolismo,
prostituição e tantas outras coisas que levam a sua ruína cada vez mais e pior, né? Então, por isso que Deus precisa, é necessário que Ele seja o centro de nossas vidas. E aqui o salmista, né, Salomão, nos traz aqui essa sabedoria, esse entendimento, esclarecimento, que se o Senhor não edificar a nossa casa, inútil será trabalhar nessa construção, né? Na versão do Nova Versão Internacional. E aqui diz, se o Senhor não edificar a casa, não, no versículo 1, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. É tudo em vão, é tudo inútil. E nós temos percebido isso na sociedade. Como eu já disse antes, eu estou trabalhando em um ambiente que é voltado à saúde mental, né? A saúde da mente. E o que mais eu vejo, o que mais eu presencio, e eu tenho contato com essas pessoas, eu não trabalho lá na área de psicologia, né? Quem sabe, se Deus assim permitir, poderá ser que seja mais uma oportunidade de qualificação. Mas eu tenho a oportunidade de ter contato com as pessoas e eu faço a ficha de preenchimento delas, né, quando eu estou na recepção. E a maioria dos casos é ansiedade, a depressão, ou dependência química, dependência de álcool. Mas a maioria, ou quase que 99% das pessoas, buscam isso ou têm isso porque elas querem um refúgio para um problema, para uma dificuldade, para uma situação, para uma perda. Muitas vezes existem pessoas que tiveram perdas familiares, como um filho, ou um pai, ou uma mãe, e elas não conseguem encontrar refúgio, porque elas estão procurando no local errado. Não estou querendo dizer que a pessoa não deve buscar uma ajuda em uma clínica psiquiátrica, com um psicólogo, não. É necessário. Por isso que essas pessoas existem. Deus foi quem deu a capacidade a elas de ter essa vocação, né? Quem trabalha na área de saúde, isso é uma vocação também. Seja qualquer profissão, eu entendo que é uma vocação que a pessoa tenha. Seja uma cabeleireira, como é uma arte, né? É uma obra de arte, né, irmã? Que a irmã faz, né? Pega um cabelo ali todo triturado, todo quebrado, arrebentado e transforma a mulher e volta a outra mulher, né? Transforma a mulher. Então, todas as profissões são dons, são talentos. E cuidar de pessoas é extremamente importante e necessário nos dias de hoje. E o índice, irmãos, depois da pandemia aumentou muito mais. Até hoje existem pessoas que não conseguiram superar a dificuldade que encontraram na pandemia, por perdas de familiares, né? Ou a pessoa adquiriu a enfermidade, ficou com sequelas, enfim. Mas o Senhor, se Ele for o construtor, se Ele for aquele que edificar essa casa jamais irá arruinar. Amém? Jamais essa casa, pode vir tufão, pode vir tempestade, pode vir banzeiro, pode vir o que for, a casa vai permanecer firme. Banzeiro, o banzeiro, irmão, ele é no norte, né? Desculpa, é termo mais usado no norte. É quando a água é muito forte. Quando quando vem as ondas muito fortes no rio, que no rio também tem chuvas fortes, né? E aí vem o banzeiro, onde quase que faz com que a canoa vire, né? É mais a canoa que vira porque ela é menorzinha do que o barco, né? Então pode vir banzeiro, pode vir água, chuva forte, tufão, a casa vai permanecer estruturada e firme, porque o Senhor é quem a construiu, o Senhor quem é a base dela e ele quem a sustenta. Amém? Se ele for quem estiver sustentando a sua casa, a minha casa, jamais essa irá arruinar. Agora, entendemos alguns deveres, algumas obrigações que nós, como servos de Deus, precisamos seguir para manter essa casa firme e continuando na dependência do Senhor. Existem algumas tarefas aqui, eu vou resumir algumas delas de acordo com cada um de nós, seja para o pai, seja para a mãe, ou seja para os seus filhos, né? Primeiramente para os filhos. Quantos filhos nós temos aqui? Quem é filho aqui? Quase todo mundo é filho ainda, né? Só eu que não, porque a minha já está na glória, né? Mas todos aí são filhos, independente da idade, né? Se você é casado ou não, solteiro ou não, você é filho, né? Exatamente. Agora, tratando dos deveres, das obrigações, das tarefas do lar, da casa onde você vive hoje, você, filho, você tem tarefas. E uma delas está em Efésios. Olha o que diz em Efésios. Eu peço que um dos filhos leia para nós aí. Efésios 6, 1 a 2. É só na mesma linha, eu acho que na mesma página, né? Uhum.
Amém. No Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, pode ler. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Amém? Cadê? Todos os filhos estão aqui? Está faltando alguns, né? Eu vou falar então mais alto, então. Atenção, filhos! Todos os filhos, hein? Ouçam. Isso é extremamente importante. Eu acredito e não tenho dúvida que todos os filhos, todos aqui estão, querem viver bem. Não é isso? Querem ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida que tudo vá bem. E longa vida, é o que diz lá no finalzinho, né? Para que eu tenha uma vida boa, que tudo vá bem, uma vida longa, eu tenho algumas tarefas. E qual é a tarefa? Aí eu vou voltando, né, de trás para frente. No verso 2 diz que eu tenho que honrar o pai e mãe, porque isso é mandamento. Não é, olha, se der, honra teu pai. Não. Se der para você honrar, honra, tá bom? Não, aqui Deus não está dizendo se der. Ele está dizendo honra o teu pai e tua mãe. É um mandamento, é uma ordem de Deus. E o que acontece quando nós desobedecemos uma ordem? Nós somos punidos, não é verdade? Então a consequência da desobediência é a punição. Então isso é natural para toda a vida. Quando nós somos crianças e nós desobedecemos os pais, qual é a recompensa? Né? Alguém lembra aí qual era a recompensa que você recebia? Alguns eram uma chinelada, outros eram o cinto, era o castigo, né? Antigamente, na nossa época, não tinha internet, não tinha videogame, não tinha PlayStation, né? Você vê que existem tarefas para cada um de nós, seja para o filho, para a esposa e para o marido, né? Então, filho, para que se vá bem a sua vida, para que você tenha uma vida longa, uma vida próspera, honre seu pai e obedeça-os no Senhor. É o que diz aqui a palavra. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Então, nós agora, como filhos, vamos ter que lembrar disso para toda a vida. E nós, quando ensinamos os nossos filhos também, eles vão lembrar, né? Eu não tive a oportunidade de ser ensinado à risca o que a palavra de Deus nos ensina, porque meus pais não conheciam a palavra de Deus. Mas a partir de mim, eu conheci a palavra e passei para os meus pais aquilo que eu aprendi. Mesmo sendo filho, eu compartilhei com os meus pais. Lembro que a minha mãe, nos últimos anos de vida dela, minha esposa estava comigo nesse período, né? Saúde. Porque nós cuidamos dela nos últimos anos da vida dela e ela aceitou a Cristo lá no nosso quarto, no quarto, né? Na verdade, era no quarto do Marlon e da Samantha, que ela ficou morando conosco por um tempo. Então, foi através de nós que ela ouviu a palavra de Deus. E cremos que ela está dormindo na glória, né? Está descansando no Senhor para ressuscitar no último dia. E vamos reencontrá-la, eu creio. Então, agora, através de nós, nossos filhos conhecem a verdade, eles sabem da importância de obedecer e eles vão ensinar os filhos deles. Então, isso vai passar de geração em geração para a glória de Deus. Agora, essa é a tarefa dos filhos. Vamos ver agora as tarefas das esposas, as que aqui são ou as que futuramente serão. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vou pedir que a irmã Leia, se possível, possa ler para nós, irmã Leia, por gentileza. Efésios capítulo 5, verso 22. O que diz aí? Eu ouvi essa palavra submissa hoje. E eu nem sabia. Obedeça, né? É. E eu nem comentei nada com ela, né? Eu fiquei quietinha, ela falou sobre submissão, porque ela estava lembrando da mensagem que foi ensinada no Retiro das Mulheres, né? Ela estava comentando, compartilhando conosco, né? E foi uma bênção, com certeza. Tem um irmão lá da nossa igreja, que eu não vou citar o nome, né? Porque ele não está aqui, para não ser falso testemunho, né? Mas ele disse, quando nós estávamos no encontro da juventude, né? Quando fomos orar, depois da oração de Simão, nós pedimos oração, oramos a Deus, né, pedindo que Deus protegesse as mulheres que ali estavam no retiro, né, que trouxesse segurança e paz. Aí depois ele disse comigo, irmão, vamos orar também para que elas voltem mais transformadas. Aí, opa, tem uma dica aí, hashtag, né? Tem mais uma dica, hashtag. Que o Senhor fale ao coração deles. Continuar buscando melhoria cada dia, né? Porque é muito fácil cobrar da minha esposa que ela tem que melhorar. Ela precisa ser mais paciente. Não que ela não seja. Não que ela não seja paciente, né?
É, ela que está se entregando, sou eu, né? Mas, mas é muito fácil nós cobrarmos do outro. E quanto a nós, né? Será que nós também não precisamos melhorar algo? Então, para as mulheres, temos essa tarefa. Uma das tarefas, né? Que eu sei que as mulheres têm muitas tarefas como dona de casa, como mãe, como esposa, né? Mas a tarefa que o Senhor aqui, né? Concede essa graça a Paulo através do Espírito Santo, dando essa instrução. E isso, irmãos, é para a família, para a estrutura da família. Lembra? O primeiro versículo está em Salmos: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se eu não aceitar as orientações de Deus, se eu não aceitar a exortação de Deus, aquilo que Deus tem a me ensinar e que eu absorva isso como uma regra para a minha vida, a minha casa ela não vai durar muito tempo. Ela vai arruinar-se, ela vai quebrar e ela vai chegar à sua destruição. Então, para que eu continue firme, para que eu mantenha a minha casa em boa estrutura, para que a minha casa ela venha a ser resistente aos dias maus, ao dia de um tufão, ao dia de uma tempestade da vida, né? Eu tenho que seguir essas tarefas. Então, como filho, nós já sabemos que é obedecer os pais no Senhor, pois isso é justo. Eu lembro que esse foi o primeiro versículo que a Samanta aprendeu de cor, de tanta mãe dela falar. Filhinhos, obedecei vossos pais no Senhor, por isso é justo. Filhinhos, a de tanta Samanta, como é que é? Quando ela estava querendo desobedecer, lembra de Efésios? Aí ela é criança, mas ela já conseguia falar e decorar. Você vê que a criança aprende, né? Não tem como. Se você ensinar, a criança aprende. Não importa a idade dela, né? Ela aprende. Principalmente pelo exemplo, né? Então, as mulheres, a tarefa das mulheres é serem submissas. Aí eu gostaria de perguntar das mulheres, o que seria ser submissa? Quem pode dizer? Das irmãs. Irmã Mary, o que é ser submissa? Uhum. Uhum. Apoiadora, né? É um apoio, um suporte. Muito bem. É isso, irmãs. Auxiliadora. O que mais, irmã Leia? Coluna? O irmão falou alicerce. O alicerce que sustenta. A base. Então, que fique claro, né? As irmãs já tiveram esse entendimento. Isso, andar junto, né, irmão? É uma só carne, inclusive, quando somos marido e mulher, né? Então, fica essa dica, tá? Para todos nós que somos casados, lembrarmos disso. Aos que são solteiros, lembre-se desses princípios. Isso vai ajudar muito na sua vida, no seu futuro, né? No seu futuro relacionamento, casamento. Que Deus lhe dê sabedoria, né? Para que Ele mostre para você a pessoa que Ele tem já preparado para lhe auxiliar, seja o seu marido ou sua esposa, né? E é esperar no Senhor. Então, nós de fato entendemos que é isso. A tarefa da mulher é esse, né? E Deus, desde a criação da mulher, desde quando ele criou a mulher, ele disse: façamos uma auxiliadora. Não façamos uma escrava, uma só cozinheira, uma só lave e passe. Não. Façamos uma auxiliadora. Ela vai auxiliar, porque o homem precisa desse auxílio. O homem sem esse auxílio, ele é um desastre, né? É. Esses dias, eu e o Malo lá, que nós ficamos só nós dois, o malo já estava para criar pena, já, tanto com o meu ovo cozido, né? Porque a esposa e as mulheres que têm os dotes, né, os dons e talentos ali na cozinha, né, não é o nosso caso, né? Olha aí, olha só, Deus é bom, hein? Amém, olha aí, tá vendo? Tem homens que já vêm com um bônus, né? Já vem com bônus. Glória a Deus, olha só. Eu, infelizmente, não tive esse bônus. Meu bônus é só lavar a louça e olha, né, irmão? E às vezes ela ainda tem que dar uma revisão ainda para ver se não sobrou algum vestígio. Mas essa é a tarefa da mulher. Vamos para o próximo agora? A próxima tarefa vem para nós, maridos, né? Ou futuros maridos que aqui nós temos, que são os homens aqui, né? Efésios capítulo 5, verso 25. Opa, Michel, já que você disse aí, lê para nós aí, irmão Michel. Efésios 5, 25. O que diz, irmão, por favor? Muito bem. Então, essa é a tarefa do homem. A tarefa dele não é só trabalhar, não é só colocar o pão em casa, dar a vestimenta para os filhos, para a esposa, cuidar do carro para não ficar na estrada, né, no prego. Não. Esse é o principal, ele amar a esposa.
Sabe por que eu digo isso? Porque existem famílias, existem casais, casamentos, que às vezes o homem pensa que é só isso. Ah, eu só preciso colocar o sustento em casa. Essa é a minha parte, né? A mulher que se vire. Os meus filhos, que dê o jeito deles. E aí toda a responsabilidade fica para a mulher. E a mulher sobrecarrega-se, chega uma hora, exatamente. Chega que a mulher não aguenta, estoura e aí ela às vezes até vai embora. Então, falta de sabedoria que tem acontecido na sociedade hoje, irmãos. E nós, como igreja, podemos fazer a diferença, amém? Porque nós fomos chamados para ser luz neste mundo. É o que diz em 1 Pedro, que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de exclusividade de Deus. Povo exclusivo de Deus. Olha só o privilégio que nós temos. Somos exclusivos dele. Para nós trazermos luz àqueles que estão em trevas. Então, quem sabe aonde você trabalha hoje, onde você mora, na sua família, em meio dos seus familiares, existem pessoas que ainda não entenderam qual o papel deles nessa sociedade, nessa vida, como mulher, como homem e como filhos. Por isso que muitas famílias têm se destruído, e não importa a classe. Existem famílias, a palavra de Deus nos diz que é melhor um bocado seco, está em Provérbios, não recordo qual capítulo, mas diz em Provérbios que é melhor um bocado seco e tranquilo do que uma mesa farta, cheia de carnes e contendas. Olha que interessante. Salomão, então, guiado pelo Espírito do Senhor, recebeu essa palavra e que serve para nós hoje como alerta. Não adianta eu ter a minha casa, a minha mesa farta, né? O meu celeiro cheio, se estou vazio de Deus. Se a minha casa, o meu lar está vazio de Deus. Se eu não tenho Deus como centro da minha vida, como centro da minha família, tudo vai por água abaixo, né? Vai ser tudo desmoronado. Então precisamos lembrar de que o Senhor precisa ser, sim, o centro de nossa vida, para que a nossa família, como um todo, seja firme, forte para vencer os dias maus. E para finalizar, gostaria de deixar aqui Josué capítulo 24, versículo 15. É uma leitura já conhecida pela igreja. Acredito eu que os irmãos já até decoraram esse versículo, mas não se esqueça que diz. Vamos ler aí na projeção, irmão Kevin, por favor, pode colocar para nós. Josué 24, 15. Esse texto é um texto que eu tenho para mim como um texto chave, como pai de família, né? Que aqui José estava representando todos os homens de sua casa, né? Toda a sua geração, como chefe de família, como papel